Nesse vídeo eu vou explicar todos os detalhes de como que um satélite é colocado na órbita geoestacionária. Muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Um Pequeno Passo. Eu me chamo Ricardo Freire e nesse vídeo eu vou explicar o passo a passo que acontece desde o lançamento até as manobras que são feitas por um satélite para que ele consiga chegar na órbita geoestacionária. Nos lançamentos de foguetes que estão levando satélites que vão operar na órbita baixa da Terra, é muito comum que eles deixem os satélites já na órbita que ele vai operar ou em uma órbita muito próxima dela. Já em lançamentos de foguetes que estão levando satélites que vão operar na órbita geoestacionária, as coisas não acontecem dessa forma. Na verdade, depois que acontece a separação do satélite e do foguete em um lançamento para a órbita geoestacionária, o foguete deixa o satélite na órbita chamada de GTO, que vem de Geosynchronous Transfer Orbit, que em português seria a órbita de transferência geossíncrona. Algumas literaturas costumam chamar de Geostationary Transfer Orbit, ou seja, órbita de transferência geoestacionária, mas eu prefiro chamar de geossíncrona porque fica mais abrangente. Assim, depois que o foguete deixa o satélite nessa órbita GTO, o próprio satélite vai fazendo as manobras até que ele consiga chegar na órbita geoestacionária. E dentro da engenharia aeroespacial, toda essa fase de lançamento e manobras que são realizadas pelo satélite até ele chegar na órbita final onde ele vai operar é chamada de LEOP, que vem do inglês Launch and Early Orbit Phase, que em português seria lançamento e fase orbital inicial. E para a gente visualizar e entender de uma vez por todas como que funcionam todas essas fases, desde o lançamento até a chegada na órbita geoestacionária, eu vou acompanhar com vocês uma simulação que eu fiz utilizando o software STK, que vem do inglês System Toolkit, que é um software desenvolvido pela empresa AGI, lá dos Estados Unidos, que é extensivamente utilizado na operação de satélites e nas operações de sistemas espaciais como um todo. Então vamos continuar com a simulação que eu comentei no software STK, com todas as fases do LEOP de um satélite geoestacionário. Então vamos começar. Então está aqui o ambiente de simulação. Essa simulação que eu fiz foi inspirada no lançamento do SGDC, então a gente tem aí o foguete Ariane 5, certo? Lançamento a partir da base de lançamento da Ariane Space, lá em Kourou, na Guiana Francesa. Então a gente tem aqui lançamento sendo realizado com o foguete, ele vai subindo aí e já vai começando a fazer a manobra de inclinação, que é chamada Gravity Turn. O pessoal que acompanha os lançamentos no Kerbal, né? Dessa vez não é no Kerbal, é no software aqui um pouco mais sério, que é o STK. O foguete vai fazendo essa inclinação, que é o Gravity Turn, onde ele otimiza a sequência de lançamento para a inserção do satélite na órbita. Então aqui a gente vai seguindo, fim da queima aqui já dos motores, dos estágios, né, na verdade, de propelente sólido. Então feita a separação, a gente vai seguir com a abertura da coifa. E como eu falei, pessoal, esse aqui é um lançamento inspirado no lançamento do SGDC. No lançamento do SGDC tinha um satélite como carga secundária, que era o CoreSat, que ele foi aqui embaixo, aqui, no caso do SGDC. E aqui, como é uma simulação que, como eu falei, é inspirada, eu não coloquei o CoreSat. Mas tudo bem. Então a gente segue aí com a queima do estágio principal, do primeiro estágio aqui, né, de combustível líquido do foguete Ariane 5. E aí, finalizada essa queima, vai ser feita a separação para dar início à queima do segundo estágio. Aqui, do lado esquerdo, dá para ver os dados de telemetria, né? Então, a gente vai aí ganhando altitude, já mais de 200 km de altitude, e aí segue com a queima do estágio superior do foguete Ariane 5. O que é feito agora? Separação. Então, o satélite é deixado nessa órbita amarela que vocês estão vendo aí. Então, é uma órbita que ela tem uma certa inclinação, cerca de 6 graus de inclinação. Pelo fato do lançamento ter sido feito na Guiana, se fosse feito em uma base de lançamento com a latitude mais alta, essa inclinação seria maior, que seria pior para um satélite que está querendo chegar na órbita geoestacionária, que é uma órbita com inclinação zero. Então, o satélite é feita a liberação. Atualmente, a Ariane Space já tem um ponto de contato na Barreira do Inferno, aqui no Rio Grande do Norte, no Brasil, que já poderia receber dados do satélite. Na época do SGDC não tinha. Então o satélite segue, e aí a gente tem várias estações, se vocês observarem nesse mapazinho aqui de baixo, 2D, várias estações espalhadas pelo mundo que são utilizadas nessa fase de LEOP para ir coletando os dados dos satélites
do satélite para ele poder fazer as manobras. Então, tá lá o satélite, fechadinho, ele vai estabelecer comunicação com a primeira estação aqui, no caso, que é de Pretória, na África. Então, lá, estabeleceu a comunicação. Então, o pessoal na estação de solo vai ver como é que está a saúde do satélite, se as baterias estão funcionando, se ele separou direitinho, se foram acionados os subsistemas que deveriam ter sido acionados. E aí, vão dar início aí aos primeiros procedimentos dessa fase. Então, a gente já está na fase de LEOP. Então, já teve o lançamento e a gente está na fase do Early Orbit Phase, que são as fases iniciais. E ele já estabelece comunicação ali também com outra estação ali já para a banda da Índia ali, né? E aí beleza, aí a gente vem para a primeira etapa do LEOP, que é a abertura do painel solar, porque a gente vai precisar de energia. Só que aqui tem um detalhe muito interessante. Como vocês estão vendo aqui, ele não abre todo o painel solar, ele abre só uma parte dele. Porque os satélites geoestacionários são satélites bem grandes. O SGDC, por exemplo, é quase do tamanho de um mini ônibus aí. Então ele é bem grande, 6 toneladas, satélite bem pesado. Então um painel, se ele abrisse todo o painel solar, ia acabar prejudicando as manobras que ele vai fazer. E aí ele abre o painel solar e fica apontando o tempo todo para o Sol. Então vocês vão ver que o satélite ele vai ficar sempre apontando com essa parte traseira dele aqui, onde tem um motor, fica apontando para o Sol. E aí o que acontece? Depois que é estabelecido esse link e é feita a separação, o satélite faz 2 órbitas completas. Então ele está aí fazendo as 2 órbitas completas. Para quê? Para o pessoal que está na estação de solo coletar dados sobre a posição do satélite para que eles possam calcular a primeira manobra que vai ser realizada para alterar a órbita dele, para ele ir chegando na órbita geoestacionária. Então foram feitas as órbitas completas, o pessoal coletou o dado, fez o cálculo da manobra e envia para o satélite. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai usar os thrusters dele, são thrusters pequenininhos, que vão atuar no apontamento do satélite para que ele se direcione para o local correto para iniciar a manobra. Então ele vai iniciar a primeira manobra de correção de órbita. Então é acionado o motor, um motor que fica na parte traseira do satélite, que é um motor extremamente forte, com a capacidade de thruster bem alta. Então ele vai queimando, olha só, ele começa... a ideia é que a manobra fosse feita no ponto mais distante, no apogeu. Só que como é uma manobra bem longa, são quase 3 horas de queima dessas manobras, ela começa ali 1h30 antes e termina 1h30 depois do ponto do apogeu. Porque esse ponto do apogeu, na órbita de transferência, ele já está praticamente na altitude da órbita geoestacionária, que é de 35.786 km de altitude. Então aqui, primeira correção. Então o que é que foi feito? A inclinação, se você observar nessa telinha do meio, ela diminuiu, ela estava em 6 graus, diminuiu ali para quase 3. O satélite aqui terminou a manobra, ele volta a apontar para o Sol. Então, diminuiu a inclinação e eu aumentei o meu perigeu, que seria o ponto mais próximo. Ele estava ali em mais ou menos 200 e poucos quilômetros de altitude. E aqui, ó, quando a gente vê o satélite passando por aqui, a altitude está em 6.000 quilômetros já. E aí, mais uma vez, o satélite vai fazer 2 órbitas completas para o pessoal em solo coletar dados de posição, de velocidade, para saber onde o satélite está, para que eles tenham condições de calcular as outras manobras, para ele ir alterando a órbita dele até chegar na órbita geoestacionária. Lembrando que essas órbitas aqui demoram tempo, né? Então, inicialmente ela demora ali 17 horas, 18 horas, aí aumenta para 19, 20 horas para fazer uma órbita. Então, todo esse processo de LEOP para um satélite geoestacionário vai demorar aí, às vezes, 10 dias. E aí, olha só, terminou as 2 órbitas, ele vai fazer a segunda manobra de correção orbital. Então, mais uma vez, olhando aqui para essa telinha da direita, o satélite vai ajustar o apontamento, vai virar para a direção onde ele tem que ficar para fazer a manobra, ele vai iniciar a queima. A manobra ideal seria no apogeu, só que como ele não consegue fazer uma manobra instantânea, ele começa um pouco antes, como a gente pode ver aqui nessa janela aqui da esquerda, e aí ele segue fazendo a queima, mais uma vez quase 3 horas de queima, e ele vai sair dessa órbita vermelha e vai entrar numa órbita que o perigeu é mais alto, então ele aumentou o perigeu, diminuiu a inclinação, então terminou a manobra ali, ó, terminou agora, ele vai voltar a apontar para o Sol e mais uma vez vai fazer mais 2 órbitas para o pessoal fazer o cálculo da determinação de órbita para fazer a terceira e última manobra de correção
orbital. Então ali mais uma vez corrige o apontamento e ele vai seguir. Então olha só, a gente saiu na órbita GTO, que foi aquela amarela, que tinha um perigeu de 200 km. Fomos para a órbita vermelha, que tinha um perigeu de 6.000 km. A gente está nessa aqui que tem um perigeu de 22, 23 mil km. E aí ele vai completar duas órbitas completas, duas órbitas inteiras, né? E aí vai fazer a terceira e última manobra. Então nessa terceira e última manobra, ele vai tentar chegar numa órbita com a inclinação quase zero. Então olha só, mais uma vez o satélite vai apontar. E aí acionamento do motor mais uma vez. Então ele começa a queimar antes do apogeu. Feita a alteração, olha só, aqui dá pra gente visualizar que a inclinação está bem próxima de zero. E aí ele já entra na órbita, que é quase a órbita geoestacionária final. Ele já está ali a 35.740 km de altitude. A órbita geoestacionária é 35.786 km de altitude. Então ele está numa órbita um pouco menor, um pouco mais baixa a altitude. Por quê? Por que isso é feito? Ele entra nessa órbita para o pessoal fazer vários testes dos equipamentos antes dele chegar na órbita, na posição final dentro do cinturão geoestacionário. Então ele fica numa órbita um pouquinho mais interna, certo? E aí ele vai completar mais uma órbita aí para o pessoal ver se deu tudo certo, de como é que foi a queima, se vai precisar fazer mais algum ajuste de inclinação ou não. E aí, uma vez chegado nessa órbita, eles deixam o próprio satélite, pelo fato de ele estar em uma órbita mais baixa, e caminhando dentro da longitude, né? Então, o SGDC, por exemplo, a longitude dele, ele fica aqui, mais aqui dentro da América do Sul, né? A gente saiu aqui ainda fora. Então, como ele está numa órbita mais interna, deixando ele aí, ele vai driftando, ele vai caminhando naturalmente até a posição que eu quero que ele fique. Mas aí uma vez que foram feitos já os testes e as análises e o satélite já conseguiu, os equipamentos estão funcionando bem, ele aponta para a Terra para aí sim fazer a abertura do painel solar, das antenas e começar a testar os equipamentos. Tudo isso nessa fase inicial. Então olha só, então ele já está praticamente na órbita geoestacionária. E aí depois que todos os equipamentos são testados, são feitas mais pequenas manobras, pequenos ajustes para deixar ele na órbita geoestacionária de fato. Então a abertura do painel solar, então como a gente pode ver, os painéis solares são bem grandes, então eles não poderiam ser abertos nessa fase de LEOP, porque poderia, a força do motor poderia acabar danificando o painel. Então ele vai ali e aponta para o Sol, e aí ele vai abrir também aqui as antenas. Aí, claro, depende de cada satélite, da configuração do satélite, etc. No caso do SGDC, a gente tem 6 antenas, né? Então ele abre aqui 2 laterais, vai abrir as outras 2. E aí o pessoal segue aí com os testes dos equipamentos e deixa ele caminhando ali, já bem próximo do cinturão geoestacionário. E aí quando ele chega na longitude onde ele vai operar, é feita ali uma manobra de correção. E aí ele entra na operação normal, dentro da posição que ele vai ficar. Olha aí que beleza. Muito bem. Então foi isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que isso tenha deixado também mais claro como que de fato acontece essas manobras, como que o satélite chega na órbita geoestacionária, também para deixar claro que o foguete não deixa o satélite já na órbita geoestacionária, como muita gente acredita. Então são feitas várias manobras, vários procedimentos até que o satélite chegue lá. Na verdade, o lançamento é só o começo de toda essa etapa, de toda essa fase do LEOP, como eu comentei, que é feito nos lançamentos de satélites geoestacionários. Se você ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre esse assunto, não deixe de colocar aqui nos comentários. E se você chegou aqui no canal Um Pequeno Passo e ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você quiser saber mais sobre o espaço e sobre o canal, acompanhe Um Pequeno Passo nas mídias sociais. Muito obrigado por assistir e até a próxima!